Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Esta pergunta vem de Felgueiras. E a pergunta é feita pelo Orlando. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza e pela confiança em me fazer a pergunta. E o Orlando diz o seguinte: Andy, eu ouvi a resposta ao Felipe sobre religião. Aham. E fiquei curioso quando o Andy falou de bruxaria. E falou... Desculpa. E fiquei curioso quando o Andy falou de bruxaria. E falou, mas isso falaremos mais tarde. Eu fiquei bastante curioso, porque há quem diga que há bruxos bons e bruxos maus, e isso me faz confusão, porque eu penso, mas posso estar enganado, que os bruxos bons já não devem ser chamados de bruxos. Muito bem. Ai, Felipe, a pergunta é uma fofura. É o seguinte. Primeiramente, vamos tratar do que são os bruxos. Aqui vem questões de línguas, vem questões etimológicas, etc, etc e etc. Até um determinado momento, mais precisamente até a Idade Média, feiticeiros, bruxos, magos e, portanto, feiticeiras, bruxas, magas, eram as sacerdotisas e sacerdotes das mais diferentes e variadas religiões, certo? Como, por exemplo, creio que muito conhecidas são algumas religiões celtas, que inclusive hoje voltam, né? Muitas pessoas começam, muitas mesmo na Europa, na América, voltam a resgatar estas religiões, e aliás algumas delas eram riquíssimas, com teologias incríveis e coisas fantásticas. Eu tenho um apreço muito grande por este universo das religiões, né? Sejam elas lá quais forem. Claro que há religiões que sim, eu as detesto, né? Mas o universo religioso como um todo é um universo para mim fascinante, e há algumas religiões que realmente eu fico assim maravilhado, completamente enfeitiçado, encantado. Vai ver que são os bruxos, né? Que estão me enfeitiçando, porque é de uma maravilha, são religiões, às vezes, grande parte delas, a maioria delas, uma riqueza teológica enorme. Aliás, até eu já falei um pouquinho das religiões de matriz africana, acho que na semana passada. Pronto, então tá. Primeiramente, bruxos, magos, bruxas, né? Normalmente eram os sacerdotes e sacerdotisas destas religiões, né? Então havia o feiticeiro, a feiticeira, aquelas religiões são chamadas, muitas vezes, religiões anímicas. Religiões que cultuavam forças da natureza, outras cultuavam os ancestrais, outras divindades, né? Como já falamos aqui também. Aliás, na resposta que tu ouviste. Pronto. Estou falando, na semana passada falei de religiões africanas. Ora, bolas, tu ouviste? Tu ouviste a resposta? Pronto. Então, se usava nas línguas, foram passando das línguas de uma língua para outra, né? Essas palavras, né? Wizard em inglês, né? Pronto, e witch, pronto, nas línguas variadas, né? Eram essas pessoas,
indivíduos, né, que conduziam esses contatos normalmente, né, com as divindades ou com os espíritos dos ancestrais. Pronto. Em diferentes línguas, isso era tudo sinônimo. O bruxo, o mago, o feiticeiro, e não me lembro agora outros nomes, que tinha os druidas, olha, meu Deus, os grandes druidas, certo? Pronto. Então esse era o nome, e não tinha feiticeiro bom, feiticeiro mau, não tinha nada disso. Eram os sacerdotes dessas religiões. Na Idade Média, quando começa a Idade Média, lembra que eu já falei isso também, não sei se foi na resposta que tu ouviste, mas em algumas outras eu já abordei isso também. Passou-se, na Europa sobretudo, levou-se a cabo o que se chamou de demonização extracristã. Que quer dizer, aquilo tudo que é religião e não é cristã é coisa do demônio. Ponto. Assim de simples. E, obviamente, assim de estúpido também. E assim de ignorante também. Né? Essas coisas nunca estão sozinhas. Né? A estupidez, a ignorância, a falta de conhecimento estão sempre irmãzinhas gêmeas de mãos dadas. Pronto. O que é que vai acontecer então? Vem o processo de demonização das bruxas. E aí, neste universo, vai-se então, em função de todas aquelas lendas, né? Aliás, dentre muitas lendas adoráveis, né? Mas cria-se a ideia da bruxa como o princípio má. A bruxa era má, tanto que elas eram perseguidas pela Santa Inquisição durante toda a Idade Média. Deus o livre, perdão esse barulhinho da minha cadeira, Deus o livre, uma mulher que tivesse um gato na Idade Média, era uma mulher que tinha gato preto, então Deus o livre. Era uma mulher que tinha pacto com o demônio, era bruxa, bruxaria. Se ela sabia fazer qualquer um chá ou alguma erva curativa, era bruxa. Né? Então, pronto. Isso foi para demonizar as figuras religiosas ou com relação, né, com outras religiões, essa questão aí, complexa, aliás, né, do processo de demonização das outras religiões. Aquilo que eu já falei. E aí, então, passou-se a ter a figura da bruxa como a personificação do mal. Mas aí, claro, não é? Óbvio, se precisou, não tem como, né? Na visão judaico-abraâmico-cristã, é uma visão religiosa de binariedade. Tem a bruxa, tem que ter alguém que seja contra a bruxa. Aí surge a fada madrinha, que também era a mesma coisa. Mas então, faz o quê? Ora, a bruxa personifica o mal, a fada madrinha personifica o bem. Ok? Basicamente isso. A fada madrinha é uma espécie de invenção, né, para contrapor-se à bruxa, que sim tinha relações com as religiões pagãs, as religiões anteriores. Depois isso se consagrou e já se distanciou do mundo religioso, e a bruxa já virou sempre má. Depois apareceram algumas bruxas simpáticas, né? A Madame Mim, Walt Disney, por exemplo, né? A maga patológica, não sei se aqui em português de Portugal se chamam assim esses personagens, as bruxinhas felizes e faceiras, ok, isso já é uma coisa de agora, do século XX, uma espécie de recuperação da imagem das pobres bruxas, né? Mas as bruxas sempre foram postas nessa questão do pacto com o demônio, sabás de bruxas, coisas horrorosas,
aquelas maldades todas, tá certo? Então, sim, hoje, modernamente, existem sim as bruxas boas e as supostas bruxas más, tá certo? E claro que quando se fala em bruxa boa, se está falando das pessoas que são de outras religiões, de religiões, por exemplo, como hoje surgem novamente as religiões antigas, que estão sendo trazidas de volta na Inglaterra, como, né, às vezes as pessoas, os bruxos e as bruxas se reúnem lá naquele lugar chamado Stonehenge, em outros lugares onde ali se sabia que se fazia rituais, nas florestas, nos bosques, para trazer de volta aquelas tradições. Então, supostamente, seriam aquilo que se não poderia dizer que seriam bruxas más, muito pelo contrário, que elas só fazem o bem, né? Fazem suas poções para curar coisas, etc. No Brasil, eu não sei, tu és de Felgueiras, né? Então, mas no Brasil existe muito uma religião celta chamada Wicca, então as bruxas, Wiccas, os bruxos, etc. Enfim, então sim, tá certo? A questão dos bruxos e dos magos, o mago Merlin, por exemplo, eu estou falando agora de tudo o que foi criado como lendas, né? Essas lendas, eu quero dizer essas histórias infantis, onde então se criou que normalmente tem o bruxo mau, o bruxo bom, a bruxa boa, a bruxa... Mas isso já é coisa das histórias da Idade Média, e sim, lembrando que as coitadas das bruxas foram demonizadas na Idade Média, porque algumas tinham lá conhecimentos, né, coisas, e aquilo tudo foi entendido como coisas do demônio, tá certo? E pronto, e até hoje, pelos ignorantes, continua sendo assim. E pronto, tá certo? Então, porque há bruxos bons e bruxos maus, tu perguntas, isso me faz confusão. Sem confusão nenhuma. Orlando, tem bruxos bons e bruxos maus, certo? Tem magos bons, magos maus. Isso vai depender da natureza da pessoa que é bruxa ou bruxo, não é? Não tem padres pedófilos, Orlando, tá certo? Não tem padres criminosos, não tem padres pastores, aí de toda hora saindo escândalos por aí. Então seria a mesma coisa que perguntar, mas tem pastor bom e pastor mau? Tem padre bom, padre mau? Claro que tem padre bom e padre mau. Claro que tem pastor bom e pastor mau, tá certo? Pronto. Há líderes religiosos bons e líderes religiosos maus, não é? Então é a mesma coisa. Aqui a questão dos bruxos e das bruxas, tá certo? E por que surgiu a tradição do bruxo mau, da bruxa ser má, ok? Esse foi o processo de denominação de todas as coisas que estavam ligadas às outras religiões, que não fosse a religião cristã, na época, a única no Ocidente todo, a Europa toda, ocidental, né? O catolicismo romano. Já na Europa oriental, o catolicismo ortodoxo. Tá bem então, Orlando? É isso. Espero que tenha dissipado tuas confusões e quando tu te deparares com uma bruxa, olhe nos olhos. E normalmente os olhos são o espelho da alma. E provavelmente tu vais saber distinguir. Entre outras coisas, olhe para os olhos sempre. Não precisa ser das bruxas, basta olhar para os olhos de todas as pessoas, porque nós podemos ver muitas coisas no olhar das pessoas. Tá certo? E vai se dar conta que tem bruxa solta má por aí e bruxo que não acaba mais. Inclusive bruxos maus, né? Por aí disfarçados de padres e pastores. Então olha bem nos olhos, para de repente tu não estar na frente de um padre ou de um pastor, que na verdade é um bruxo ou uma bruxa má. Ok? Tá claro isso? Muito bem. Espero que tenha respondido a tua pergunta, apesar que com um pouquinho de brincadeira, mas, Orlando, em todas as minhas brincadeiras, eu não costumo fazer a brincadeira sem que ela
esteja dizendo aquilo que eu quero dizer, tá certo? Então, mesmo em tom de brincadeira, é a mais pura, né, resposta daquilo, né, com aqueles elementos que eu quero deixar na resposta. Tá bem? Muito obrigado, Orlando, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza de me fazer a pergunta. Essa pergunta é muito fofa, até porque é um universo que eu gosto muito. Então, fico animado. Um grande beijo, Orlando.